Boa noite, professores, estudantes, comunidade escolar. Hoje, as aulas que vocês terão é da área de Ciências Humanas. Eu entrei antes dos professores para trazer algumas explicações sobre o horário, sobre a questão da validação também do ensino remoto. Ontem houve questionamento se iremos começar e também dar continuidade. Sim, vamos começar e vamos continuar. Por que no ano passado não houve dessa forma? Vocês fizeram atividades e não foram validadas? Porque no ano passado as atividades estavam sendo feitas pela escola, mas a Secretaria de Educação e o governo do estado não deu autorização para validar aulas remotas. Esse ano, a Secretaria e o estado fizeram o chamado. Então, quando eles fazem o chamado, há uma portaria normativa, a lei também por detrás disso, né? E decretos. Então, dessa forma, vamos dar continuidade aos ensino remoto, conforme está na Lei 14.040 de 2020, né? As atividades letivas no formato contínuo curricular. Está nessa lei, né? E será 2 séries escolares, possibilitando a integração das cargas horárias. Então, isso está na lei, está por meio de normativas, então, podemos fazer as atividades de forma remota, assim também como podemos fazer a avaliação de vocês, né, dos estudantes. O trabalho do professor vai começar nesse canal do SEMA, no YouTube, e, posteriormente, teremos outros materiais no Classroom, também envios de aviso comunicados no grupo do WhatsApp, e vamos estar sempre logados e conectados com vocês. Caso haja alguma necessidade de tirar dúvidas sobre o material, os cadernos de apoio que vocês irão utilizar, você entre em contato conosco e passe a dúvida, principalmente para os líderes de turma, né? Que vão estar à frente das turmas para informações. Eu espero que agora, com as aulas remotas por esse canal, vocês tenham facilidade na aprendizagem. Assisti a aula hoje com os professores de Humanas, por esse mesmo canal. O material foi muito bem apresentado, espero que prestem atenção no material e na aula. Infelizmente, houve algumas piadinhas, alguns comentários no chat, em vez de prestação na aula, estavam fazendo piadas, e aí, no momento, quando se pede uma avaliação imediata, a gente cobra e eles não vão saber responder, porque não prestaram atenção. Então, a partir do momento que os professores começarem a apresentar seus slides, explicar o assunto, conversar com vocês, né, na forma remota, é como se eu estivesse na sala de aula, no quadro, apresentando os slides também. Aí vocês precisam prestar atenção para entender bem o que vai estar sendo explicado. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa aula, um bom início de ano letivo. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco para tirar dúvida. Boa aula para todos vocês. Professora Marijane? Não, é professora Ana Cláudia. Boa noite a todos os nossos alunos e alunas do SEMA. É uma emoção para nós reencontrar vocês, ainda que de forma virtual, mas é uma alegria para nós estarmos aqui de volta, para iniciar o ano letivo correspondente aos anos de 2020 e ao ano atual, 2021. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar por área, estamos aqui reunidos com alguns dos professores da área de humanas, não todos, e também alguns professores da área de ciências naturais, como é o caso da área de biologia. Nós queríamos dar as boas-vindas para vocês, dizer que é uma alegria muito grande ter vocês conosco, pedir que cooperem conosco, haverá alguns momentos de dificuldade, porque a internet às vezes oscila, às vezes o sinal de alguém fica ruim, às vezes o áudio não é tão bom quanto deveria, mas nós estaremos nos esforçando para fazer o melhor com vocês, e esperamos em troca o esforço e a dedicação de vocês. A gente vai começar nosso trabalho essa noite, apresentando os professores que estarão aqui hoje, nesta noite. Para aqueles que já me conhecem, meu nome é Ana Cláudia, alguns dos meus alunos costumam chamar de Procacau, não tem nenhum problema. Para os novos alunos, que estão me conhecendo agora, eu sou professora de Geografia e também atuo na área de Sociologia. Estarei convosco durante todo o ano letivo e espero poder cooperar com o aprendizado de vocês. Tá? Vamos à apresentação dos demais professores que se encontram aqui hoje.
Boa noite, eu sou a professora Marijane, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Biologia. Antes de mais nada, gostaria de desejar a vocês boas-vindas, bom início de ano letivo. Espero que consigamos desenvolver nosso trabalho de forma satisfatória e também espero estar atendendo às expectativas de vocês. Nós sabemos que o aluno do noturno é um aluno bastante dedicado, que ele tem uma jornada dupla, que é o trabalho dele durante o dia e a aula à noite, mas nós estamos aqui para estar cooperando com vocês, assim como vocês conosco, para a gente desenvolver o nosso trabalho da melhor forma, da forma mais satisfatória possível. É muito bom contar com a presença de vocês aqui e sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite. Bom, o nome José Antônio, mas eu acho que a maioria só me conhece como Macarrão, certo? Até o ano passado eu estava com vocês como vice-diretor e a partir desse ano eu volto para a sala de aula. Então, na realidade, eu vou trabalhar mais sociologia e filosofia. Lembrando a todos que, assim, essa dificuldade que vocês terão inicialmente, todos nós não estamos tendo, porque é uma nova vida para a gente, até porque eu estava observando que muitos de nós ainda não conhecemos algumas dessas plataformas que muitos alunos conhecem. Então, a gente está também aqui em busca de conhecimento em relação a conhecer essas plataformas. Então, lembrando a vocês que, assim, a dificuldade vai acontecer, mas a gente vai ter que brigar para que elas sejam sanadas. Então, é uma boa expectativa para todos. Eu acredito que talvez a gente não tenha ainda, que a gente não tenha ainda alunos novos durante a noite, assim, porque não foi feita a matrícula. Mas sejam bem-vindos, né, para essa nova vida que a gente vai ter e que esperamos que em pouco tempo ela, não normal como a gente conhecia, mas que ela volte um pouquinho ao normal, que é o contato mais próximo entre a gente. Então, para iniciarmos, nós vamos começar recitando para vocês um poema. O nome deste poema é Recomece, e ele diz assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar. Quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste aquele amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua a cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Esse poema é de Braulio Bessa. Obrigada. Nós escolhemos esse poema, gente, porque, como você já falou, nós estamos recomeçando nossas vidas, né, a partir de uma grande mudança que todos nós somos obrigados a passar. Agora vamos passar para vocês 2 pequenos vídeos, não se preocupe, serão vídeos curtos, e na sequência a professora Marijane estará fazendo a apresentação individual dela. Obrigada. Os vídeos.
Meus queridos alunos do noturno, eu acredito que vocês devem estar, assim, no fundo, pensando qual será o tema que os professores vão trabalhar hoje à noite. Pelo vídeo, deve ser Covid, a doença causada pelo coronavírus. Meu Deus, a gente escuta sobre Covid no jornal, a gente vê todo momento falando sobre Covid. Calma, não é sobre Covid, mas tem muito a ver também. A Covid, ela fez reacender no mundo uma temática muito importante que todos vocês têm, assim, como dizer, contato, que é a temática da vacinação. Então, por que esse vídeo anterior relacionado à Covid? Porque nós da equipe, nós achamos assim interessante reforçar que a pandemia, ela ainda, infelizmente, continua. Nós estamos vivendo um momento crítico e que o despertar da consciência das pessoas para o cuidado necessário consigo e com o próximo ainda é algo assim extremamente importante, extremamente necessário. Mas aí, pró de biologia, qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje? Então, o nosso tema que nós vamos trabalhar é vacina, milagre ou cura para a humanidade. Então, se o tema é vacina, milagre ou cura para a humanidade, nada assim mais justo do que eu iniciar falando para vocês o que são vacinas. Mas eu não gosto de dar assim, como diriam os meninos, as crianças, o doce assim, primeiro tem que merecer. Bora lá pensar um pouquinho. Vacina, a gente escuta muito assim sobre vacina. A gente sabe que a gente tem que ser vacinado de vez em quando contra o sarampo, as meninas agora contra o HPV, enfim, contra a cachumba. Ai, meu Deus, eu tive cachumba. Minha mãe amarrou uma fralda, mas tudo bem. Então, várias doenças, nós somos vacinados de acordo com as campanhas no decorrer de nossa vida. Mas antes, bora refletir um pouquinho. O que é uma vacina? Será que a gente já parou para pensar assim? O que é uma vacina, Senhor? Então, biologicamente, as vacinas, elas são substâncias biológicas introduzidas no corpo das pessoas. Essas substâncias, gente, elas podem ser introduzidas na forma injetável, que é aquela famosa injeção que muita gente tem medo, mas que a maioria não dá nem tanto assim. Ou então, através de gotículas, oralmente, que, inclusive, essa prática das gotinhas criou um personagem famoso aqui no Brasil, que é o Zé Gotinha. Mas, voltando para o nosso slide, nós vemos aí
Por favor, você volta, Valmir. Nós vemos aí que o menino, esse cartaz ele foi retirado de uma cartilha da Unicef. E nós vimos uma criança aí envolvida por uma bolha. E logo em cima aí, de laranja, a polio, rosinha, o sarampo, e de amarelinho, a febre amarela. Eles não são bonitinhos assim não, viu? Eles causam doenças terríveis, doenças assim bastante sérias, que podem levar ao óbito. Mas a imagem aí, ela já nos diz tudo. Ela já nos demonstra o quê? Que com a vacinação, a vacinação em dia, é como se nós fôssemos envolvidos por uma bolha protetora. É quase isso. Por quê? Porque a vacina ela vai ter realmente essa função de proteção. Claro que ela não vai nos colocar dentro de uma bolha, mas ela vai forçar partes do nosso corpo a trabalhar a favor de nossa proteção. Então, a vacinação é uma maneira simples, segura e eficaz de proteger as pessoas contra doenças nocivas. Aí eu citei a polio, sarampo, a febre amarela, mas eu poderia estar citando outras, como a raiva, a hepatite B, entre inúmeras doenças. E ela protege como? Antes que elas entrem, que elas entrem em nosso corpo. Ela vai servir como uma proteção. Ela vai dar uma fortaleza ao nosso corpo para estar combatendo essas enfermidades, essas doenças. Próximo, por favor, Valmir. Então, se por acaso, em uma atividade cair um questionamento, então, o que são vacinas? Então, vacinas são substâncias que contêm apenas formas mortas ou enfraquecidas de organismos, como vírus ou bactérias, trocando em miúdos, ou seja, são misturas, suspensões de uma ou várias espécies de micro-organismos, porque vírus e bactérias, eles são micro-organismos, porque nós não conseguimos vê-los a olho nu. Nós precisamos de um aparelho específico, que no caso é o microscópio. No caso do vírus, um microscópio bastante potente. E esses micro-organismos, gente, eles podem estar em fragmentos ou inteiros, e também mortos ou atenuados. O que é atenuados? Assim, bastante enfraquecidos. Então, elas não vão causar doença no corpo da gente. Por exemplo, se a gente tomar uma vacina para rubéola, ela não vai causar a rubéola. E elas vão estimular a produção de anticorpos. Então, eu vou utilizar um exemplo assim bem claro. Às vezes, quando a gente toma uma determinada vacina, a gente pode sentir aquele desconforto local. A criança, por exemplo, ela pode ficar enjoadinha, ter até uma leve febrinha, a depender de determinadas vacinas, mas a gente tem que pensar assim, que os benefícios dela, de nos proteger das doenças, são muito mais superiores do que a doença, nós sermos acometidos por uma doença. Eu vou usar um exemplo que é assim, a gente fez atividade o dia todo dentro de casa, varreu casa, passou pano, lavou roupa, de noite, com certeza o nosso braço vai estar assim um pouco dolorido. Então, é semelhante ao desconforto que a vacina ela vai causar localmente. Isso quando nós tomamos uma vacina injetável. Mas pense aí, nos agravantes que são, a gente ser acometido, por exemplo, por uma doença séria, grave, que pode nos levar ao óbito, ou ter um parente da gente também acometido por uma doença dessa. Por exemplo, da poliomielite, que pode deixar uma criança, se ela não matar, ela pode deixar uma criança deficiente, precisando, por exemplo, de uma cadeira de roda, ou andar de muleta, dentre outras coisas. Então, as vacinas, elas são muito importantes, porque elas vão estimular a produção de anticorpos no nosso organismo. O próximo, por favor, Valmir. O próximo. Aí, nós temos uma imagem que ela não é uma imagem da realidade. Ela é uma imagem fictícia. Ela foi criada para nós compreendermos o assunto. Então, as vacinas, elas vão treinar o nosso sistema imunológico para criar anticorpos
assim como acontece quando é exposto a uma doença. Por exemplo, se a gente for exposto, Deus nos livre, mas, por exemplo, ao sarampo, o nosso sistema imunológico ele já vai saber posteriormente como se defender amanhã depois desse micro-organismo, se ele tentar invadir novamente o nosso corpo. Qual a vantagem da vacina? A vacina ela vai ensinar o nosso organismo a combater estas doenças antes da gente adquiri-la. Então, isso aí é bastante importante. No exemplo aí utilizado, eu coloquei um exemplo que eu encontrei uma página na internet, que é a Biologia Net, e ela vem demonstrar o quê? Que um pulmão ele está sendo acometido por alguns micro-organismos, no caso aí algumas bactérias, que vão causar a inflamação dele. Então, se o indivíduo ele tiver tomado a vacina correspondente, essa inflamação ela vai ser o quê? Vai ser evitada. Então, esse vai ter o benefício de quê? De não adquirir a doença. Então, nesse ponto, gente, a vacina é algo assim extremamente importante, extremamente fundamental. O próximo, Valmir, por favor. E aí vem uma imagem que eu gosto bastante. Por quê? Por que Promarijane? Por que Prodibiologia? Porque aí nós temos um cartaz que vai representar, ficticiamente, claro, é uma fantasia, essa batalha que ocorre entre o nosso sistema imunológico e os agentes que vão causar doença. No exemplo aí que eu trouxe, foi um cartaz de uma campanha de vacinação contra a polio. Como eu já falei a vocês, a poliomielite é uma doença bastante séria. As crianças e, às vezes, também os adultos são acometidos pela essa doença, eles sofrem bastante. Para vocês terem ideia, quando teve um momento da história que ela teve assim, com perdão da palavra, ela deu um pipoco. Vários casos ocorreram pelo mundo. E os pais, eles tinham um pânico das crianças, de seus filhos pegarem, semelhante, às vezes, o medo que muitos nós temos, por exemplo, de contrair a Covid. Isso por quê? Porque não se sabia como era a forma de transmissão, até que os cientistas foram estudando, perceberam que ela era transmitida pela água e pelos alimentos, além de um contato de uma pessoa infectada com a outra. E esse surto, para vocês terem ideia, ele ocorreu por volta de 1910, e aí foi durando anos e anos, e a vacina dela demorou um pouquinho, só foi desenvolvida em 1950. Mas se a gente pensar aí o quê? A poliomielite, ela acometia muitas crianças, as crianças, elas sofriam bastante, a ponto dos pais, elas prenderem mesmo as crianças para não ter contato com outras, para não tá, assim, adquirindo a doença. E nessa preocupação, por exemplo, muitas crianças, elas sofriam com problema também respiratório. No período, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, com respiradores, técnicas mais avançadas da medicina, então, as crianças eram submetidas a uma espécie de pulmão de ferro, algo que, assim, que envolvia o corpo da criança todo, um processo bastante, assim, doloroso. Crianças eram tanto que uma espécie de pulmão de ferro, algo que, assim, que envolvia o corpo da criança todo, um processo bastante, assim, doloroso. Crianças eram tanto que eu não trouxe imagens para vocês verem, justamente por causa do impacto que elas causam. Elas são, assim, imagens bastante fortes. Mas, voltando para o nosso sistema de defesa do corpo humano, o nosso corpo, ela é uma máquina, assim, perfeita. É tanto que, se a gente for pensar na perfeição dela, ela foi criada também para nos defender desses micro-organismos. Como assim? O que vai ser, então, esse sistema de defesa? Vai ser um conjunto complexo, porque ele é bastante complexo, ele envolve, bora dizer assim, várias partes do nosso corpo, ele envolve células, ele envolve tecidos e órgãos também. E a função dele vai ser proteger contra as infecções e as ações nocivas de agentes estranhos ou perigosos para o nosso organismo. Se o nosso organismo percebe que tem algo que vai nos causar, vai nos fazer mal, ele vai lá, ó, e combate. Ele
é uma briga, assim, severa, ele combate realmente. Bora passar, por favor, para a próxima slide. Então, para ficar melhor para vocês, eu trouxe outra imagem fantasia para vocês irem, assim, percebendo quais são essas partes envolvidas. E também trouxe, claro, a definição. Então, ele vai ser constituído basicamente pelas células, que são os glóbulos brancos, os leucócitos e os linfócitos. Ele também vai ser composto por tecidos hematopoéticos. Que tecido complicado esse nome, então, que tecido é esse, Marijane? São um tipo de tecido conjuntivo. Ele é responsável pela produção de células sanguíneas da linfa. Ele se localiza no interior de alguns tipos de ossos. A chamada medula óssea, responsável pela produção também das células de defesa. E também nós vamos ter os órgãos, que serão os linfônodos, o baço e o timo. Eles vão ser atuantes, amplamente atuantes também na defesa do organismo. Deu para vocês visualizarem aí a localização deles? A próxima, por favor, Valmir. Então, meus queridos, para a gente entender todo esse processo, eu aproveitei um infográfico que tem na página do Ministério da Saúde, que ele vem mostrar o quê? Ele vem mostrar tudo para a gente compreender o que são as vacinas. Então, assim, como é que as vacinas elas vão agir no organismo das pessoas? Então, as vacinas são compostas, como eu falei, geralmente por partes de vírus ou bactérias, ou eles inteiros, mortos ou enfraquecidos, que são atenuados. Então, esses micro-organismos, eles são trabalhados no laboratório por uma equipe de cientistas, e ali há todo um trabalho para transformar isso em vacina. Então, quando essa vacina entra em contato com o nosso corpo, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular o nosso corpo a criar defesas. É como se, semelhante, por exemplo, às pessoas que vão para a academia. As pessoas vão malhando para o músculo o quê? Ele criar uma memória e aí, aos poucos, ele ir com aqueles exercícios diários e criando uma definição. Então, a vacina, ela vai fazer com que o nosso organismo compreenda que determinado agente ali, quando ele tiver contato, ele vai causar mal e combata ele. Então, por meio dos anticorpos. Então, toda vez que a gente toma essa vacina, independente de qual seja, o nosso corpo ele vai estar justamente isso, criando essa defesa, essa proteção. Então, nesse ponto, gente, a vacina ela é extremamente importante. E aí fica aqui meu apelo para quem tem criança pequena em casa, para quem tem idoso, porque as campanhas de vacina, elas abrangem várias idades. Então, se você tem uma pessoa que aquela campanha é específica para a faixa etária dela, não deixe de vacinar. Por que isso, Pro? Porque doenças que antes já haviam sido erradicadas, o que é erradicadas? Eliminadas, assim, praticamente do nosso Brasil, e olha que nosso Brasil é enorme, país, assim, com uma diversidade muito grande de população, de tudo. Então, doenças que já tinham sido erradicadas no nosso Brasil, infelizmente, elas voltaram. E aí, eu chamo a atenção para o sarampo. Sarampo é uma doença bastante perigosa, principalmente para crianças pequenas, que até então ela já tinha sido erradicada. Nós tínhamos um caso ou outro quando ele vinha assim de fora, de outras partes do mundo, não aqui do Brasil. Mas para a gente ter ideia, nos últimos anos esse número assim aumentou de maneira alarmante. E também com óbitos, gente. Então, a gente tem que estar tendo essa preocupação, pensar que a vacina é uma coisa boa, que ela vai trazer um benefício para nós, aí que tá, não só para nós, para toda a comunidade. Porque se as pessoas se vacinam, a gente vê o quê? Que isso vem proporcionar uma proteção também coletiva. O próximo, por favor, Valmir.
E para vocês compreenderem justamente isso que eu estava falando, a importância da vacinação, eu trouxe um gráfico aí, porque eu gosto muito de trabalhar com gráficos. E esse gráfico, ele é de uma rede particular que trabalha com vacinas, e ele veio demonstrar a incidência da coqueluche na população. Nessa primeira barrinha aí vermelha, ele está representando o ano de 1990. Eu acredito que muitos de vocês estavam nascendo, ou nasceu na década de 90. Então, entre 90, no ano de 90 até 95, a gente vê o quê? A barra lá em cima. A linha azul, ela demonstra a cobertura vacinal. Então, a gente vê o quê? Tem momentos que essa cobertura vacinal, por exemplo, no ano de 2010, ela chega a 100%. Quando ela chega a 100%, a barrinha, ó, vai lá para baixo. Quando essa cobertura era menor, cerca de 60%, como na década de 1990, que as pessoas ainda não tinham aderido tanto assim à campanha, a gente percebe que esses casos, ó, eles estão lá em cima. Olha a primeira barrinha aí, a barrinha vermelha. Ela está bastante grande, enorme. Isso o quê? Eram a quantidade de casos. Então, a partir daí a gente vê o quê? Que quando a população ela toma consciência de que a vacina é algo importante, a gente vê uma queda significativa no número de casos. Então, se eu reforço o meu pedido anteriormente, se você tem uma pessoa, é uma criança, também um idoso, é uma pessoa que ele é abrangido aquela determinada campanha de vacinação, não deixe de vacinar. E no caso da criança, em especial, mantenha o cartão de vacinação dela em dia. Próximo ali, por favor. E, anteriormente, eu mostrei um gráfico preparado por uma rede particular, claro. Nela, para você tomar a vacina, você precisa pagar um determinado valor. E aqui eu faço uma ressalva. Muitas vacinas, que às vezes a gente pensa que é assim, que a gente não dá importância, elas são bastante caras. E aí eu vou pedir a vocês que reflitam, pensem com carinho na importância do nosso SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Eu falo nosso por quê? Porque ele é de cada um de nós brasileiros. E esse sistema, gente, ele é assim, referência no mundo. Ele sofreu bora dizer assim, uns ataques ultimamente, mas ainda assim, ele é um sistema de referência no mundo. Referência no mundo. Ele sofreu outros países, para vocês terem ideia, eles não têm um sistema como o nosso. Por exemplo, a primeira vacina que vem demonstrando aí, a da HPV, causada pelo papilomavírus, é uma vacina que é aplicada em adolescentes. Para vocês terem ideia, uma vacina dessa, ela é algo assim que custa, a dose é um valor significativo. E nem todas as pessoas da população que são abrangidas por ela teriam condições de tomar. Então, aí a gente já vê a importância dessa vacina ela ser oferecida gratuitamente à população e evitar por exemplo, que a menina ela tenha uma doença bastante séria no futuro dela. Então, aí a gente destaca também não só a vacina da HPV, nós temos a BCG, nós temos a pentavalente, que é um conjunto que combate várias doenças, como a difteria, o tétano, a coqueluche, vacinas que nós tomamos ainda na nossa infância, a tríplice viral, que vai combater o sarampo, que eu já aqui falei dos perigos do sarampo, que vai combater a rubéola, a cachumba. Então, essas vacinas, gente, elas são de grande importância. E para a gente ver como o SUS, ele é nosso, ele é assim, algo tão importante, vamos pensar nas nossas cadernetas de vacinação. Hoje, a caderneta de vacinação que que os adolescentes têm contato e que as pessoas assim mais jovens têm contato, ela é um documento tão valioso que ela vem em forma de livro. E ali, ela de uma cartilha, além de conter informações,
ela vai acompanhar aquele indivíduo por um bom tempo da vida dele, trazendo informações desde quando deve ser tomada determinada vacina, informações sobre a alimentação, para a gente observar o comportamento. Então, valorizem o nosso SUS, valorizem as campanhas de vacinação. Se você não está com seu cartão em dia, procure um posto de vacinação, porque elas são de extrema importância para nós, para a nossa população, para nós nos mantermos saudáveis. Por favor, Valmir, o próximo. E aí, eu botei outro questionamento. Se a vacina é tão importante, quem é que produz as vacinas? A gente está ouvindo assim, falar tanto de vacina, e a gente ouve que determinada vacina é produzida na Índia, que determinada vacina é produzida pelo Reino Unido, com parceria, outras nos Estados Unidos. Agora está em grande destaque por causa da aquisição do governo, a vacina russa, a Sputnik. Enfim, a gente observa o quê? Todos esses exemplos que eu citei, gente, são vacinas que estão agora sendo bastante divulgadas por causa da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Mas o que é que eu trouxe aqui para vocês? Que no Brasil, nosso país, assim, nosso amado Brasil, além da distribuição de vacinas, há alguns institutos que produzem vacina, e produzem de uma forma assim, ó, excelente. Então, merece destaque aqui no nosso Brasil os institutos do Butantan, que ele é mantido pelo governo do estado de São Paulo, e a Biomanguinhos, que é da Fiocruz, que é mantida pelo governo federal. Esses dois institutos, eles não são referências apenas em vacina, eles são referências também na produção de soros, de outros medicamentos, na pesquisa, por exemplo, agora com relação às mutações que o vírus do coronavírus ele está tendo. Então, a Biomanguinhos, a Fiocruz, ela sempre está procurando acompanhar essas mutações. Mas como a gente estava falando de vacina, esses dois laboratórios, esses dois institutos, eles vão produzir muitas vacinas que são aplicadas para nós e até exportam para outras partes do mundo. Então, bora começar a valorizar os nossos cientistas, valorizar a ciência brasileira, porque a gente tem muita gente boa, muita gente comprometida nas pesquisas científicas, comprometidas também por buscar um bem maior, um bem para a humanidade, que no caso aqui em específico nós estamos falando de vacina. Próximo, por favor. E aí são as referências bibliográficas, são os materiais que eu utilizei. Boa parte desse material eu fui buscar em páginas especializadas da própria Fiocruz, do próprio Ministério da Saúde, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para estar embasando o trabalho, para estar apresentando para vocês. Lembrando, gente, eu vou finalizando aqui a minha parte, o conteúdo de biologia, mas eu não posso deixar, mais uma vez, de pedir a vocês todo carinho e atenção em cumprir corretamente o que diz seu cartão de vacina. E, por exemplo, as campanhas também que tem aí. Se você é contemplado pela campanha da gripe, se vacine. Aí muita gente fala, eu me vacinei e fiquei gripada. Você tem que entender principalmente porque que aquela vacina ela vai lhe proteger o quê? De você desenvolver uma pneumonia, uma forma mais grave, uma forma que você precisaria ficar hospitalizado. Não aquela forma que você consegue curar com um chazinho de abacaxi ou com algo assim. Então, as vacinas, elas são muito importantes para a humanidade, elas contribuíram significativamente com a história da humanidade. Se hoje nós temos uma qualidade de vida melhor, uma vida mais longa, nós agradecemos a vacina, e para provar isso, bastam vocês pesquisarem dentro da casa de vocês mesmos. Consulte o pai, a mãe, os avós de vocês, pergunta assim, se na família já não teve alguém que foi, assim, por exemplo, acometido pela catapora, ou pelo sarampo, ou pela cachumba, que os mais velhos chamavam de papeira, amarravam uma fralda assim no rosto da criança, e tinha toda um rito para aquela doença não piorar. A gente tem que pensar também na raiva que
as vacinas elas não são úteis apenas para nós seres humanos, para os animais também, e que anualmente nós temos campanhas de vacinação contra a raiva. Então, o que eu estou querendo dizer, mais uma vez para vocês, a vacina é extremamente importante, anualmente independente da doença que ela vai estar combatendo. Ela é algo importante e nós devemos sim aderir às campanhas de vacinação. E eu encerro aqui minha participação. Muito obrigado. Se surgir alguma dúvida ou algo que eu trabalhei hoje não ficou claro, nós poderemos, logo nós vamos estar entrando em contato, assim, de maneira mais particular, nas aulas de biologia. Vocês podem anotar as dúvidas de vocês, e assim que a gente tiver o primeiro contato, assim, bora dizer, tela a tela, que vocês podem estar passando as dúvidas de vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos, e fica aqui, encerra aqui minha parte. Obrigada. Professora Marijane, né? O que está acontecendo comigo aqui é uma prova do que acontece, do que pode acontecer de vez em quando, né? Estou tendo um problema técnico aqui com minha câmera, não está funcionando, né? Então eu vou só apresentar para vocês, né? Essa outra parte da nossa aula, né? A professora Marijane fez uma ótima explicação, né, de como é que as vacinas funcionam em relação ao aspecto biológico, né, dessa importância da gente estar sempre atento, como é que elas agem no nosso corpo, né? E a gente vai falar agora um pouco de qual é a importância da vacina na história, né? E me apresentar para vocês, né, para quem já me conhece, né, sabe que eu sou o Felipe, professor Felipe, né, Coutinho, sou professor de História, né, e espero a gente ter um ano como a gente está sempre percebendo e vendo aí hoje, né, que nós vamos ter um ano diferente, né, que nós temos que nos adaptar e vamos aprendendo juntos, que é como o professor Macarrão falou, né, a gente está, vocês sabem muito mais da tecnologia do que a gente está engatinhando ainda, né? Então, vamos aprender juntos. Né? Mas vamos para o tema da nossa aula, né? A grande discussão da vacina, né? Qual é a grande importância histórica da vacina, né? Como é que o interessante da história é que a gente sempre, e é por isso que eu virei historiador, é que eu sempre me perguntei e continuo me perguntando sempre assim, como é que isso surgiu, né? Como é que as coisas surgiram? E a vacina é algo bem interessante, uma história bem legal, que eu vou contar aqui um pouco para vocês. E como é que ela começou? Ela começou com essa imagem aí, explica um pouco dela, né? Que em 14 de maio de 1796, esse médico que está ilustrado aí, Edward Jenner, que é um inglês, foi ele que criou a primeira vacina. Como é que ele criou essa primeira vacina, né? Se a gente perguntar há tanto tempo, né? Quase mais de 200 anos atrás, o que é que ele fez? Olha só que interessante, a gente vai dizer assim, que aí mostra o raciocínio lógico e o raciocínio clínico dele, né? Ele não tinha noção do que era vírus, ele não tinha noção de nada. Ele sabia que tinha uma doença que ele precisava tentar dar alguma solução. O que é que ele percebeu, né, em relação à varíola? Né, que hoje ninguém conhece a varíola, né? A maioria das pessoas não conhece, porque, como Marijane falou, tem muitas doenças que estão desaparecendo, diminuindo bastante, mas na história da humanidade, a única doença que foi totalmente erradicada, que não existe mais, foi a varíola. Valmir, passe a foto aí, por favor, para o pessoal ver o que é uma pessoa com varíola, só para a gente começar a discutir um pouco, para mostrar para eles. O que é uma pessoa com varíola? E é importante até para vocês entenderem o que é que faz, como é que Edward Jenner fez para ele desenvolver a vacina. Observem essas bolhas aí, né? Isso aí é meio assustador, bem feio, né?
mas é interessante para vocês observarem como a vacina é importante. Essas bolhazinhas, elas são bolhas de pus, entendeu? Que se espalham pelo corpo todo. Isso era uma doença muito comum, né? Muito comum durante séculos e que ninguém tinha solução. O que é que ele conseguiu fazer? Ele percebeu, como ele era um médico rural, né, da zona rural, ele percebeu que as mulheres... Pode voltar para o slide anterior, Valmir, por favor. O pessoal já viu essa imagem, ela é meio pesada. Pode ampliar essa. O que é que ele percebeu? Ele percebeu que as mulheres que ordenhavam vacas, elas não pegavam essa doença, ela não ficava forte nelas, era uma doença mais branda, né? Aí ele viu que toda mulher que ordenhava as vacas não tinha, elas estavam bonitas, não ficavam, né? Não eram atingidas por essa doença. Aí o que é que ele fez? Ele fez um experimento. Qual foi esse experimento? Ele simplesmente pegou o pus dessas mulheres, os pus dessas bolhas das mulheres e contaminou e aplicou aí, ó, fez um cortezinho na criança, que é o que a imagem está mostrando, e aplicou na criança para ver o que é que ia acontecer, né? E o que é que aconteceu? A criança criou imunidade. Ele esperou umas 6 semanas, né, para ver o que é que ia acontecer, e depois aplicou pegou pus de pessoas agora, contaminadas mesmo, aquela contaminação forte, e inoculou o vírus também para ver o que aconteceu, a criança não teve nada. E aí ele começou a aplicar esse método, né, e é por isso também que tem esse nome. Vacina vem de vaca. Esse nome vacina é por causa, né, é um nome que faz referência à vaca, por causa que as mulheres faziam, né, a ordenha das vacas. Então, esse raciocínio dele foi muito interessante e começou a ter resultado, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, por que começou a ter resultado? Mas na ciência é algo importante. Não é apenas ser resultado, porque olha só o impacto que a varíola tinha. Se hoje o coronavírus tem uma taxa de letalidade, olha só, de 6,5%, a varíola matava 30% das pessoas que eram atingidas. Imagine aí, né? Imagine aí se hoje o coronavírus estivesse matando 30% das pessoas que são atingidas. E assim, se agora já é uma quantidade imensa, pense no estrago que está fazendo. Então, o que é que ele também fez? Pode passar, Valmir. E o que é importante na ciência? O que é que a gente está vendo? Ele aplicou ele passou a fazer outros testes, né? Aí é um registro, porque naquele tempo, né, 1796, não existia foto, né? Aí é um registro, uma imagem, né, dele aplicando, né, a sua vacina numa criança, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, qual é a grande importância também? E aí já com ele com o médico Jenner, é o que? É a ciência, a experimentação. Por quê? Até hoje, ele é considerado o pai da imunologia, né? Porque o que é que ele fez? Que é o que a gente faz hoje. Mas diferente, né? De que maneira que ele fez? Antes, você não podia, como era uma coisa inicial, né, ele não tinha essa noção, ele aplicou os testes já em pessoas, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né, se a gente for comparar com o coronavírus. Então, naquele tempo ele pegou e já foi logo aplicando teste em pessoas para ver no que é que dava, e foi dando certo, ótimo. Hoje, como é que acontece? Então, aqui mostra que ele repetiu os testes, 21 vezes, 21 testes diferentes, né? Já em 1800, lembrem que foi em 1796 que ele começou isso. Já em 1800, esse processo passou a se chamar, né, de vacinação, né? Então, ele fez os testes e já fez, o negócio está funcionando, vamos aplicar. Mas hoje, como a ciência já avançou muito, isso é completamente diferente, né? Muita gente também questiona as vacinas, e também no tempo dele muita gente questionou, mas qual é a diferença desse tempo para hoje? Hoje,
a tecnologia é completamente diferente, o método é completamente diferente. Hoje você testa a vacina in vitro, depois testa, deu certo, testa em animais pequenos, em ratos, depois testa em animais maiores, às vezes cachorro, depois macaco, e aí depois, se tá funcionando, aí é que depois vai para os seres humanos. Foi o que aconteceu com todas essas vacinas que hoje nós tomamos e com a vacina do coronavírus. Também, todas elas passaram por esse processo, né? Muita gente questiona assim, antes as vacinas demoravam 10 anos, 5 anos para ficar prontas e boas. É porque todo mundo focou no coronavírus e o que estamos vivendo é uma pandemia, né? A emergência, a necessidade de isso ser feito logo, né? Então, é interessante vocês perceberem e ter essa noção de como as coisas mudam, né, na história. Nesse tempo dele, não existia, a ciência não estava tão estabelecida, né, tanto que ele é considerado o pai da imunologia, e hoje é tudo completamente diferente, é tudo com método, tudo muito discutido, se apresenta, então não é tão simples assim, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, e isso mostra essa capacidade dele, desse raciocínio dele, de que ele está ele estava à frente do seu tempo, né? Não, por descobrir antes do vírus, antes das noções, até mesmo da noção do sistema imunológico, ele não sabia como é que o sistema imunológico funcionava, né? Ele não sabia como é que as doenças infecto-contagiosas atingiam a gente, né? Como ele não tinha noção do vírus, de como é que os vírus... Ele não sabia nem que os vírus existiam, né? Então, foi um avanço muito grande, né? É tanto que, já em 1800, lembrem, já falei para vocês, ele fez isso, ele aplicou em 1796, ele começou esse método dele. Já em 1800, na Inglaterra, já tinham 6.000 pessoas vacinadas, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, ainda que a gente ache que 6.000 é pouco, para aquela época não era, né? Pensem nisso, lembrem da época que vivíamos. E aí entra um aspecto muito interessante e que a gente faz uma correlação com o que a gente vive hoje, né? Essa imagem mostra uma caricatura de pessoas achando que tomando a vacina iam virar, não iam deixar de ter doença, porque mostra aqui, as bolinhas, é claro, exageradas, né? E as pessoas, saindo vacas das bolhas, né? É claro que isso ele está satirizando, mas era a preocupação da época. As pessoas, as vacas, bois vão sair, a gente não vai se curar, né? Do mesmo jeito que hoje ainda existem pessoas que questionam as vacinas. Sempre aparece uma coisa ou outra questionando as vacinas. Eu digo para vocês, as vacinas não é uma questão de acreditar, certo? Não é, eu ia até falar assim, acreditem. Não, pesquisem, né? Os estudos que fazem hoje são estudos independentes. Um grupo, isso é interessante esclarecer a diferença. Naquela época não tinha essa estrutura de ciência, né? Essa desconfiança naquele período era até compreensível, né? Porque estava tudo no começo. Hoje já é completamente diferente. Como é que funciona hoje? Uma vacina, ela é produzida, né? Como a gente está vendo aí todos esses laboratórios, mas não é ela que diz não é aquele laboratório que diz, minha vacina é boa. Isso é importante destacar. É sempre um grupo independente que avalia se aquela vacina, analisa os estudos, analisa as pessoas, né, que estão envolvidas, né, que foram voluntárias, para ver se aquela vacina é boa. Então, hoje, né, eu garanto a vocês que, com base nesses estudos, que se vocês procurarem, vocês têm acesso, todo mundo tem acesso para pesquisar sobre eles, esses estudos comprovam que as vacinas funcionam e a gente só está tomando porque elas funcionam, entendeu? Então passa por várias etapas, aplica em uma quantidade e depois vai aumentando. Então isso é importante destacar dessa diferença de época, né? Hoje não justifica mais a gente ter medo de a vacina vai matar, a vacina vai deixar a gente com sequela, não vai, né?
Isso, esses estudos são muito cuidadosos, certo? Pode passar, Valmir. Né? Os estudos que eles fazem são muito cuidadosos, são muito cautelosos, eles não têm a pretensão de fazer algo para prejudicar as outras pessoas, né? Mas voltando à vacina da varíola, olha só o que aconteceu com ela aqui no Brasil, né? E no mundo também. Ela chegou aqui em 1804, né? A vacina NEF, tipo, é a vacina da varíola, mas ela começou de verdade a ter um impacto aqui, a ter uma vacinação mais efetiva a partir de 1904, né, com a varíola e a febre amarela também. E é um aspecto bem interessante da gente estudar na história, que é a revolta da vacina. E a gente pode fazer um paralelo com hoje também, né? As pessoas morrendo de medo de serem vacinadas, né? Porque colocaram também na época a vacina obrigatória, então era uma discussão, ninguém queria levar uma agulhada, que naquele tempo era alguma coisa completamente estranha, né? E essa como a vacinação da varíola, que estamos falando da varíola, passou a ser em massa em 1920. Em 1946, a vacinação passa a ser obrigatória no Brasil, e ela ainda é obrigatória, né? Você deixa de ir para muitos lugares. Se você for para a Amazônia, você tem que se vacinar para a febre amarela, e muitos países também. Isso não é algo do Brasil, isso é um protocolo mundial de que quem vem para o Brasil toma certo tipo de vacina, tem que se vacinar. Você vai para a Europa, você tem que ter uns tipos de vacina, né, para cada lugar. Em 1973, olha só, acontece algo muito importante, que a varíola é extinta no Brasil e em 1980 ela é erradicada no mundo. Como eu já falei para vocês, ela é até hoje a única doença erradicada no mundo. Ela desapareceu do mundo por causa da vacinação. Então, a vacina é extremamente importante e é o meio pelo qual a gente vai resolver o nosso problema, é o problema da pandemia. É só dessa maneira, só com a vacinação que vai resolver, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, o que é que a gente pode considerar? Aí aqui a gente tem o anterior. O que é que a gente tem aqui agora? Algumas curiosidades interessantes em relação à vacina a vacina em si. O primeiro aspecto é esse aqui, de que esse cientista, né, Louis Pasteur, que é francês, viu? Não falei direito, viu? Que em 1881, o que é que ele fez? Em homenagem a Edward Jenner, né, dessa história que eu contei para vocês, da primeira vacina, o que é que ele fez? Ele disse assim, disse não, né? Ele era uma autoridade na época, né? Um cientista muito conceituado, e ele, em homenagem a Edward Jenner, todo tipo de preparação em agente de imunização passou a ser chamado de vacina, né? Então ele deu esse nome, usou essa vacina de Jenner e aplicou, disse, todas as outras doenças que a gente for e a gente criar algo para combatê-la vai ser chamado de vacina, e isso pegou no mundo todo, né? Uma outra curiosidade do outro lado, por favor, Valmir, é que daqueles casos que eu falei para vocês, que Jenner, na verdade, pesquisou, existe uma dúvida se talvez, na verdade, ele aplicou, ao invés de vacas, na verdade, ele aplicou em éguas. Essa dúvida. Na verdade, será que era para a gente estar chamando de equina? É só uma curiosidade, assim, para que essas coisas acontecem, né, na história, sempre acontece, né? Pode passar para o próximo, Valmir. E algo muito importante na história também é o quê? E que eu sempre gosto de fazer isso com vocês sabem disso, né? Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre tento fazer esse contraponto entre a história e o que a gente vive. Eu faço essa relação o tempo todo. E isso aqui é bom, é interessante também a gente ver o quanto é importante a tecnologia hoje, né? Nesse tempo não existia geladeira. E aí? Como é que você fazia uma vacina? Então, a produção tinha que ser naquele lugar para aquelas pessoas.
Então, para você vacinar órfãos, para você vacinar escravos, eles tinham que ir para um lugar, você tinha que deslocar essas pessoas, né? É tanto que pesquisadores italianos também começaram a produzir a vacina em vacas, e os animais eram levados para salões e as pessoas eram vacinadas a partir deles. Então, era tudo ali, naquele lugar, naquele momento, né? Então, isso é importante também, a gente vê que não daria para fazer o processo que faz hoje, né? Da gente transportar, produz em um lugar, a produção é nos Estados Unidos e você traz para cá para o Brasil, traz para outro lugar do mundo, não daria isso, era impossível. E é por isso também que, por você não ter essas tecnologias, é que também as pandemias demoravam muito mais tempo, né? E também por não ter um avanço na ciência tão grande como a gente tem hoje, né? Uma outra curiosidade é essa, né? Essa daí mesmo, Valmir. Obrigado. É o impacto que a gente vê também, a gente está vendo isso hoje, que é o quê? Napoleão, que foi um grande imperador francês, né, Napoleão Bonaparte, ele se vacinou. E aí, aqui, por que está dizendo tretas à parte? Porque nesse período de Napoleão, a Inglaterra, que é onde morava, né, o Edward Jenner, e a França, elas tinham uma rivalidade muito grande nesse período. E o que é que aconteceu? O próprio imperador francês, Napoleão Bonaparte, ele se vacinou e também mandou a sua tropa se vacinar, né? Com que objetivo? Ele viu, são ingleses, mas um negócio aqui faz bem para todo mundo, não vamos ficar de fora, né? Então, e olha só a importância das autoridades darem o exemplo, né? As autoridades, é muito importante você ter as autoridades dando o exemplo, se vacinando, dizendo, é bom, vacine-se. Isso é um estímulo muito grande. As pessoas acreditam muito mais naquela vacina se elas fazem isso, né? Pode passar por a outra curiosidade, Valmir, por favor. E um outro aspecto interessante é aqui no Brasil, que com a chegada da corte portuguesa, né, no Brasil em 1808, lembrem, quando foi que a vacina foi criada? 1796, então foi perto, relativamente perto, em 1808, 12 anos, digo de novo, o tempo nesse período era lento, né, tudo era muito devagar, né, então a varíola estava muito forte, era muito presente na Europa. É tanto que Dom João VI, né, o rei de Portugal, que veio para cá para o Brasil, tinha perdido 2 irmãos e um filho pela doença. E Carlota Joaquina também tinha adoecido da varíola, né? Então ele achava muito importante que essa vacina viesse para o Brasil, né, que esse método continuasse e que se fosse aplicado aqui, né? Pode passar, Valmir, por favor. Então, gente, foi isso, né? A gente falei para vocês um pouco de como é que essa vacina, a vacina da varíola, né, surgiu e a importância da vacina para a história, né? Infelizmente não estou aparecendo aqui para vocês, seria bem melhor para vocês me verem, né, e prestar mais atenção em mim. É uma pena, né? Mas digo novamente, são problemas técnicos que a gente vai ter que aprender a lidar e se acostumar um pouco com isso. Mas eu quero destacar a importância disso, da história, da gente valorizar a ciência na própria história, né? De como a gente lembrar assim, como antigamente era muito mais difícil, né? Que muita gente ainda está tendo medo de tomar vacina. Não tenham medo, porque, como eu falei para vocês, Marijane também mostrou isso, passam por muitos estudos e é algo que é muito importante. Que naquele tempo, antigamente, não tinha vacina para ninguém. E hoje a gente pode estar com ela à disposição, certo? Então, quero agradecer a atenção de vocês, né? E vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? Ouvindo um pouquinho
do professor Antônio Carlos, falando também um pouco desse impacto, né, das vacinas na nossa história, na humanidade. Certo? Obrigado e boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe, Ana Cláudia, Macarrão, Marijane. Enfim, inicialmente eu tive um problema aqui na internet, caiu, eu não deu para me apresentar, mas é como nosso colega aí falou, aí, Felipe, né? São tempos difíceis, né? E a gente vai passar por esses probleminhas, né? De conexão. Na verdade, a nossa parte aqui, né? É justamente para sistematizar, né, a questão da importância, de fato, da vacina para todos nós. E aí a gente faz um questionamento, né? E nesse questionamento a gente já observou, né, diante das falas dos nossos colegas, que, que a vacina, de fato, ela é um marco para nossa para o contexto histórico da nossa humanidade. Por quê? Né? Porque, na verdade, ela tem o poder, né, de erradicar várias doenças. E a gente, pode passar para mim, próximo. E a gente observa que as vacinas, ela, ela começa assim a ter um grande impacto, né, na vida das pessoas, né, justamente após a Segunda Guerra Mundial, né. Eu sempre gosto de fazer essa referência, porque até então, né, o pensamento das grandes potências, né, os grandes investimentos, era praticamente voltado para a indústria bélica, certo? Para a indústria bélica, ou seja, para a indústria de armamento, já que o mundo vivia em conflitos, né? Principalmente pelas grandes potências Estados Unidos, na época, e a ex-União Soviética, que é um contexto aí que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Então, é justamente, né, se você olhar aí após o fim dessa Segunda Guerra Mundial, né, realmente foi em 1945, que você vê que a varíola mesmo, mencionada aí pelos colegas, né, que foi responsável, né, entre 1896 a 1970, ela exterminou praticamente 300 milhões de pessoas a nível mundial, né, 300 milhões. E também, né, em 1950, nós tivemos também o problema da poliomielite, certo? Que na verdade é o que? A paralisia infantil, né? Que causou grandes transtornos, né? Para, para a humanidade, principalmente trazendo assim sequelas. Quando não matavam as crianças, elas traziam paralisia, sequelas para as mesmas. Também podemos citar outras doenças, né? Que foram erradicadas pelas grandes campanhas de vacinação, como o sarampo, a tifo, a febre amarela, né? A difteria, a tuberculose, a coqueluche, tétano e gripe. Elas deixaram de ser grandes ameaças para a população, né? Em consequência de uma grande campanha de vacinação. Pode passar, Valmir? Também já falei sobre isso. A próxima. Bem, então, como eu disse que, na verdade, a gente ia
ia só concluir, né, já que, de fato, já está bem claro para a gente que a grande saída, né, para resolver os problemas das grandes doenças, né, que a humanidade veio passando e até hoje passa ao longo da história, está no fato dos grandes investimentos que deve ser colocado na indústria farmacêutica, nos grandes centros, né, de pesquisa. E hoje, né, a gente tem esses grandes investimentos em diversas partes do mundo, né, principalmente, né, nos países de grande porte. E, como bem colocou aí a nossa amiga Marijane, né, também no nosso país não fica atrás, né, com grandes instituições de peso, né, que vem desenvolvendo grandes vacinas, né, para a nossa população, né. E a gente espera, a gente vê, ontem mesmo, a gente viu uma reportagem que tudo indica que até o final do segundo semestre, né, julho, o Brasil, né, também está produzindo aí, né, uma vacina contra o Covid 100% brasileiro. Então, gente, a vacina, né, diante de tudo que foi colocado aí, a vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra as doenças. Tomar vacina é a melhor maneira, né, de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações. E aí, a gente, diante de toda essa importância, a gente relata, né, torce, né, para que, de fato, a gente consiga, né, não só a gente, mas toda a população brasileira e mundial, sejam vacinadas, né, para a gente se livrar, né, desse vírus que vem atormentando, né, todo mundo. E aqui no Brasil, né, especialmente, já que nós somos brasileiros, mas nós somos todos irmãos, a gente ainda torce para que o número de pessoas vacinadas, né, elas, ela possa aumentar, porque até então nós temos, né, até os últimos dados que a gente vê aí pela Fiocruz, né, nós temos 5,9% da população vacinada, ou seja, dá em torno aí de 2 milhões e meio de pessoas já vacinadas. Então, isso é muito pouco, né? Muito pouco mesmo, para a grande população que somos nós, né? Segundo o IBGE, nós estamos hoje em torno de 210, no último censo, né? 210 milhões de habitantes. Então, a gente já sabe que existem várias vacinas, totalmente já eficazes, né? Já comprovadas cientificamente. Podemos mencionar a, a Coronavac, a Sputnik 5, né? A AstraZeneca, a Pfizer, a Soberana, né? Enfim, as vacinas mais comentadas, né? Que, de fato, a gente possa ser, né, contemplado com essa vacinação. E que a gente, né, a partir do momento que ocorra essa vacinação de toda a população, a gente possa voltar à nossa vida normal, né? Porque realmente, né, a gente é um ser humano, né? E o ser humano, ele precisa de viver em sociedade, né? Precisa de viver, de ter o contato com as pessoas. A gente mesmo, né? A escola, né? Quem diria que um dia a gente poderia estar distante fisicamente, né?
passando conhecimentos para vocês dessa forma, apesar que a tecnologia hoje ela está relacionada com a educação, mas a questão física, né, o contato é importante também no ato educacional. A gente precisa ter os nossos alunos, né, com o professor em sala de aula, enfim, que a gente também está acostumado a conviver nesse recinto. Então, gente, enquanto essa vacina não chega, né, a gente pede para que vocês mantenham o isolamento social, usem máscara, higiene as suas mãos, porque uma coisa é que as vacinas, que as doenças, para serem erradicadas, ela precisa também que as pessoas cumpram, né, as suas, tenham os cuidados higiênicos, né, que a questão do saneamento básico possa, de fato, ser uma realidade, principalmente nas cidades, né, nas periferias, porque a gente sabe que a água, que o esgoto traz muitos problemas, que pode proliferar várias doenças. Então, são assuntos que a gente aborda, né, que não se preocupe, que esses detalhes mais específicos a gente vai tá trabalhando no decorrer das nossas aulas. Então, como eu disse, né, enquanto essa vacina não chega, vamos ter os cuidados, né, de prevenção para que a gente possa voltar de forma segura e tornar um povo, né, uma sociedade mais feliz. E assim, eu me despeço dos nossos estudantes, né, e a gente espera que no decorrer do ano, né, a gente possa manter um convívio, né, para que, de fato, as nossas relações educacionais com vocês possam ter êxito e assim a gente possa ter assim contemplado na questão da relação aluno e professor. E assim a gente encerra, né, com o seguinte trecho. Por favor, Almir. Passe aí, Almir, por favor. Pode passar. Pode passar. Bem, então a gente conclui assim com o seguinte pensamento. Nenhum obstáculo, por favor, Almir, volte aí, obrigado, valeu. Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, com esse pensamento aí, a gente espera, né, que todos nós tenhamos esse pensamento de vencer, né, e que nada seja empecilho para o nosso crescimento. Valeu, gente. Uma boa noite. Bom, já o tempo já está bem adiantado, então eu vou pontuar rapidinho só para fechar e a gente se despede. Então, a gente vê a importância da vacina para a sociedade quando a gente vê que para a gente ficar livre dessas doenças, a gente vai precisar se imunizar. Certo? Então, ou seja, fazer uma blindagem no nosso corpo, porque só assim a gente fica livre do contato dessas doenças. Então, se formos analisar uma lei que nós temos na nossa Constituição, que diz assim, a saúde é direito de todo e dever do Estado, a gente precisa do Estado para nos suprir essa necessidade, principalmente das vacinas. Então, hoje no Brasil, o SUS ele oferece a gente cerca de 30 vacinas. E essas vacinas fazem com que o número de doença vá caindo e, ao mesmo tempo, que a gente perca menos pessoas. Então, quando a gente fala assim, imunizar, o que seria isso?
Nós temos duas formas de imunização. Lá no início, a professora Marijane mostrou uma bolha. Bom, como seria ser imunizado através de uma bolha? A gente ficar escondido, longe de tudo, de todos, como a gente vê agora, esse afastamento social. A gente não consegue fazer plenamente, certo? E a outra forma de imunizar seria através da vacina. Por quê? Porque só através da vacina que a gente vai conseguir os anticorpos para essa batalha que a gente tem entre o vírus e o nosso corpo. Quando o pessoal, Marijane falou que em relação à vacina, que é colocar o vírus dentro do nosso corpo, eu pensei aqui, analisei assim, é uma guerra, onde dois lados, certo? Um lado está com as armas e o outro lado não tem arma nenhuma. O que é ser feito? Esse lado que não tem arma, ele ganha uma arma quebrada. Então, nós vamos fazer consertar a arma ou então reproduzir a arma já em perfeitas condições para a gente ter como se defender desse outro inimigo. Então, a vacina é isso, é nos dar uma arma que a gente possa se defender de quando o vírus chegar no nosso corpo, certo? As campanhas elas acontecem basicamente de ano em ano. Eu não sei se vocês perceberam, mas no ano passado, por causa do advento da Covid, as campanhas elas ficaram bem reduzidas. Eu falo por mim que todos os anos eu tomo a vacina contra a gripe, que é por causa de uma rinite que eu tenho. No ano passado eu não tomei. E no final do ano, para início desse ano, eu comecei a sentir os efeitos. Já procurei esse ano, já me indicaram que só agora em março. Então a gente observa bem que a campanha ela vai fazer com que a gente se desperte para essa situação. Então, quando a gente fala hoje do coronavírus, a gente vê que nós não temos uma campanha eficaz do nosso governo. O governo simplesmente está deixando a coisa passar. Então a gente tem que ver também que é só através da conscientização das pessoas ou através do bem ou do mal é que a gente vai obedecer essas situações. Eu vou dar só um exemplozinho aqui. Quando a gente fala de poliomielite, na época que eu tinha cerca de 10, 11 anos, a gente via muito dos meninos, Marijane até falou em cadeira de roda, mas a gente também aqueles meninos com aquela perna de ferro que amarrava desde o tornozelo até a coxa, porque não tinha firmeza na perna, que era para ficar aquela perna dura para poder andar. Então, nós tínhamos bastantes pessoas com essa deficiência. Hoje, por causa dessas imunizações que já aconteceu, praticamente nunca mais eu vi. Eu acredito que vocês, enquanto mais jovens, não devem ter visto, certo? Aí eu ainda falei com os colegas que a época de nossas vacinas, o prêmio da minha, era um negócio horrível, porque a gente era obrigado, uma vacina, não sei se vocês já viram aquela seringa que dá a vacina em boi, só que era uma pistola. Você passava, era tipo um tiro no braço. E a maioria chorava, não tinha jeito. Só que a gente era obrigado, porque era a única maneira que a gente tinha de ficar imune dessas doenças. Então, se você observar, é através da vacina que a gente vai voltar à nossa vida. Mesmo que ela não seja totalmente igual, mas bastante parecida. Então, enquanto a gente não observar que a gente precisa dessa vacina para que a gente retome essa vida como ela é, esse vírus vai continuar circulando, ele vai continuar mutando, que ainda é o pior. Quando ele muda, ele passa a ter uma eficácia maior e uma periculosidade ainda maior. E isso também acontece com as outras doenças. Então, eu ainda citei assim que assim, muitas vezes no Brasil a doença não existe. Mas não quer dizer que o Brasil está imune enquanto ela existir em outro país. Porque você pode viajar e trazer, ou até mesmo alguém que venha de lá para cá trazer essa doença e ela disseminar novamente. Então, por isso que as campanhas de vacinação ela tem que ser bastante eficazes, certo? E quando a gente se vacina, a gente protege a nós e nós também vamos proteger aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos, a nossa comunidade, nosso estado, nosso país. Então, essa é a importância da vacina. Bom, como o nosso horário já se estendeu, certo? Eu quero agradecer a todos e todas que ainda estão nos prestigiando com a sua presença, certo? E que amanhã vocês estejam novamente aqui para acompanhar a próxima aula. Ainda não sei, mas eu acredito que seja de exatas, certo? Ou exatas ou amanhã ou é quinta, certo? Então, novamente, mesmo horário, o link chegará a vocês pelo grupo do WhatsApp. Então, tenham todos uma boa noite. Que Deus nos proteja.